Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma resenha muito legal, né? Ainda tem muita obra grande aí para resenhar, de um dos maiores clássicos da literatura mundial e americana, né? Um dos maiores romances do século XX, O Grande Gatsby, de J. Scott Fitzgerald, né? Estou só com essa edição no momento, uma edição muito antiga, eu comprei há muitos anos, numa biblioteca universitária por um preço módico, mas é capa dura, estilo clássico. Eu amo essa ediçãozinha. Às vezes eu mostro essas edições porque tem muita gente que gosta de livro que curte essas edições antigas, assim, estilo sebo, eu acho muito legal. Então, essa obra, a contextualização dela é muito importante também, né? Tem um vídeo no canal que eu recomendo, que é O Sol Também Se Levanta, do Ernest Hemingway, que a contextualização desse livro do Hemingway é muito parecida com a desse livro do Fitzgerald. Porque o Fitzgerald também participou dos anos 20 em Paris, também foi do ciclo da Gertrude Stein, né? Tá tudo explicadinho naquele vídeo lá, mas eu vou contextualizar de novo, né? Os anos 20 em Paris, os anos entre guerras, foram anos que habitam o imaginário de todo mundo que gosta de cultura, de uma vida bem vivida, porque lá em Paris tinha uma boemia assim, maravilhosa, os maiores artistas convergiram para Paris, pessoas proeminentes de várias áreas de conhecimento. Então, na cidade, aquele momento de Paris, o período entre guerras, que foi os anos 20, começo dos anos 30, foi um período assim, extremamente estimulante para as artes, né? E um círculo de escritores americanos, conhecido como Geração Perdida, se tornou célebre nessa época, né? A Gertrude Stein, o Ezra Pound, o Scott Fitzgerald, o Ernest Hemingway, né, o James Joyce. Então eles frequentavam a casa da Gertrude Stein, né? Era o ponto de encontro deles lendário. Faziam várias resenhas literárias, saraus, né? O Picasso também, vários pintores famosos eram parte desse círculo dela. E também a livraria Shakespeare Company, né? Uma livraria só de livros ingleses em Paris. Não é a Shakespeare Company que tem hoje lá, é outra, né? Essa foi aberta depois. Então, assim, esse pessoal, esse grupo, se tornou lendário, né? Inclusive o filme Meia-Noite, perdão, o filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, é a história de um escritor dos tempos modernos, né, no caso de 2010, que sonha em voltar para os anos 20 e conviver com esses escritores que moravam em Paris, aí acontece uma mágica lá, ele volta. É um filme muito legal para contextualização de todas as obras que foram escritas por esses escritores nesse período, né? Então tem esse livro aqui para recomendar também, Os Exilados de Montparnasse, que é um livro, não é um romance, é uma cobertura no estilo jornalístico, falando a história de todos os escritores que frequentaram Paris nos anos 20 e 30, americanos, né, de língua inglesa, né, Os Exilados de Montparnasse, do Jean-Paul Caracalla. Então esse livro aqui contextualiza muito bem todas essas obras. Eu recomendei ele também no vídeo do Sol Também Se Levanta, do Hemingway. Então, o J. Scott Fitzgerald, ele frequentava Paris com a mulher, a Zelda Fitzgerald, né, com a qual ele tinha um relacionamento extremamente disfuncional, né, ela era extremamente opressora, inclusive ela chegou a ser internada no hospício, e justamente nesse período de extremamente prolífico em termos de criatividade, né, de publicação de livros fantásticos, a sua obra mais famosa é O Grande Gatsby, foi publicado em 1925. E o livro foi, assim, foi adaptado para o cinema muito pouco tempo depois, em 1929, já teve uma versão dele cinema mudo. Depois a gente vai falar sobre os filmes, né? Foram vários, inclusive para a televisão, para o cinema. E esse livro se tornou um dos maiores clássicos da literatura norte-americana, né? Uma das obras imortais da literatura norte-americana. E de que se trata o livro? De que se trata a história? Então, assim, a história se passa em Nova York, dos anos 20, né? Num período conhecido como a Era do Jazz, né? Um período extremamente boêmio também, assim como Paris, entre guerras, né? Só que, assim, com características diferentes. Então, um jovem rapaz chamado Nick Calloway, que é o narrador da obra, né? A obra acontece sob o ponto de vista do Nick, ele começa a morar em Long Island, em Nova York, que é uma região só de mansões milionárias, aquelas mansões grandes em terrenos enormes. Apesar de ele morar numa casa humilde, ele não era rico, ele conseguia estar perto de todas essas mansões
E ele frequentava a alta roda porque a prima dele, a Casey, era casada com Tom, com um milionário lá. Então ele tinha acesso às altas rodas. E ele começou a ver uma mansão que dava para ver da casa dele lá, umas festas mirabolantes, né? Assim, essa mansão, as festas eram super disputadas. Ele começou a ouvir histórias a respeito do dono da mansão. E ele sempre via lá da casa dele essas festas. E essa mansão, o dono era o Jay Gatsby, né? Um cara lendário ali, todo mundo falava dele, todo mundo queria ser convidado para as festas dele. Até que um dia, resumindo, o Nick veio a conhecer o Jay, né? O Jay Gatsby. E ele percebeu, resumindo muito a história, né? Sem dar spoiler também, que o Jay fazia todas aquelas festas. O Jay, na realidade, não tinha esse perfil frívolo, né? Ele fazia todas aquelas festas para chamar a atenção da Daisy, que era casada com Tom. Porque na juventude, o Gatsby tinha tido um romance com a Daisy, e esse romance não tinha dado certo por eles serem de classes sociais diferentes. Então o Nick veio desenvolver uma amizade com o Jay Gatsby, e através dele, o Jay se reencontra com a Daisy, que está casada com o Tom, que é um milionário, e eles começam um caso, né? Só que a história praticamente começa isso, não é nenhum spoiler grande, nenhum spoiler grave, não. Então, no final das contas, tudo que aconteceu, eles vão caminhando em direção a circunstâncias catastróficas. E o resumo da história é basicamente esse, sem dar spoiler. Agora, sim, em termos literários, o estilo do Fitzgerald, principalmente construção de personagens, não é assim como o Remy. Talvez o Remy tenha sido influenciado por essa obra que veio antes, né? Ele não, a construção de personagem dele é através de pistas, é uma construção muito sutil. Ele não faz essa construção óbvia de personagem que outros escritores fazem, né? Então você tem que estar atento às pistas e tem que ter maturidade para interpretar as pistas também, para saber a natureza de cada personagem. Então eu não estou aqui defendendo estilo nenhum, nem dizendo que um estilo é melhor que outro, apenas o que faz a qualidade de uma obra é o domínio que o escritor tem do seu estilo e como esse domínio contribui para a narrativa, né? Para nos prender à narrativa. Dito isso, então, assim, o Fitzgerald, ele tem esse estilo sutil, você tem que estar atento às pistas para chegar às suas conclusões. Então, assim, algumas pessoas se interessam por literatura muito cedo na vida, né? Como foi o meu caso. Isso tem suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Às vezes você não tem maturidade suficiente para, no caso de um livro desse, que constrói os personagens de forma bastante sutil, você ter a ideia correta de cada personagem, né? Então eu li esse livro muito jovem e li depois, muitos anos depois, já bem maduro, e foi nessa segunda leitura que eu realmente consegui perceber a ideia central da obra, que é fantástica, né? Pelo menos foi para mim. Então, essa ideia central da obra para mim foi que muitas vezes você endeusa, mistifica determinadas coisas que não são dignas do seu valor, né? O Jay Gatsby era, sim, um homem de valor, né? No final do livro tem algumas pistas que mostram isso, a verdadeira natureza dele. E às vezes você coloca como meta na sua vida atingir determinados círculos, determinados ambientes, que não tem absolutamente nada lá, nem a nível, não são dignos nem do valor que você precisou ter para se construir. Então, a minha visão, essa foi a ideia central desse livro aqui, um livro fantástico, né? Esse estilo desses escritores, o Hemingway, o Fitzgerald, dessa geração, então você não pode esperar uma construção muito óbvia na narrativa dos personagens, né? É uma coisa sutil. O lado bom é que flui muito rápido. Então, assim, pode passar batido o livro, né? Se você lê o livro muito jovem ou se você lê assim sem atenção, ele pode passar batido. Pode funcionar para algumas pessoas, não funcionar para outras. Mas para mim funcionou muito bem, foi um dos grandes livros que eu li na minha vida e é uma grande obra da literatura. Para você ter ideia, esse livro foi adaptado só para o cinema 4 vezes. Ele foi adaptado para o cinema mudo em 1929, logo depois de ser escrito.
Em 1949, depois da guerra, teve uma versão com Alan Ladd. Depois teve uma versão maravilhosa nos anos 70 com Robert Redford e Mia Farrow. E teve uma versão agora em 2013 com Leonardo DiCaprio e o Tobey Maguire. Uma versão também muito legal. Nesse caso eu gosto muito dessas, pelo menos as duas últimas, né? As outras eu assisti há muito tempo atrás, não lembro bem para falar, mas as duas últimas versões dos anos 70 e 2013 são muito boas. E teve uma versão para televisão também, acho que 2008, 2009, né? Uma versão para televisão. Então foi uma obra assim que recebeu muita atenção, né? Um dos grandes clássicos da literatura americana. É um livro muito fácil de ler, muito acessível, que assim, é um tesouro que está à disposição de todas as pessoas, independente de um livro desse aqui. Eu acho que eu comprei esse aqui por um preço tão módico numa livraria universitária que foi o equivalente assim, a R$ 5 hoje. Você tem acesso a um tesouro desse aqui, né? Então deve ter edições de bolso hoje que variam aí para menos de R$ 20 você consegue ler esse grande clássico do Scott Fitzgerald, um dos maiores escritores norte-americanos. Leia também esse aqui. Se você entender o que foi os anos 20 em Paris, todos os livros que você lê desse período vão ser muito melhores. Eu vou estar com a resenha aí do Henry Miller, Trópico de Câncer. Apesar dele não ser desse meio da geração perdida, ele estava lá em Paris nos anos 30, né? E esse livro contextualiza tudo isso muito bem. Se você ler esse livro aqui, tudo que você lê desse período vai ser muito mais interessante. E assista Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, um filmaço, né? Então, pessoal, vou colocando um ponto final nessa resenha. Muito obrigado por esse nosso encontro e fique ligado no canal aí que a gente vai estar sempre falando dessas coisas legais aí que a gente gosta. Um abraço.